Olá! Estamos aqui com o projeto Explorando o Espiritismo, a minha relação com o mundo. Iniciando um novo mês, iniciando um novo tema. Esse mês nós vamos falar do seguinte tema: o mundo me transforma. E hoje vamos começar a falar desse tema falando o seguinte: tudo que se pensa converte-se em resultados. É isso mesmo. Tudo que se pensa converte-se em resultados porque somos espíritos criadores, filhos de Deus com autonomia, com liberdade de escolha. E a partir do meu livre-arbítrio é que eu começo a construir as consequências das minhas ações. Portanto, eu que construo o jardim da minha vida. Agora, a gente precisa lembrar que a liberdade que eu vou tendo de construir esse jardim vai de acordo com o conhecimento que eu absorvo, né? Por isso a importância dessa relação com o mundo. Por isso que nós precisamos realmente estar aqui. Bom, então entendendo que somos espíritos livres, que podemos fazer escolhas e a partir das nossas escolhas construímos as consequências que vai compondo o nosso jardim, nós começamos a entender o potencial espiritual que temos. Afinal, somos filhos de Deus. Somos uma herança dos seus atributos. Nós temos, enquanto inteligência que somos, a capacidade de construir as nossas curas, de construir os nossos passos, as nossas experiências e a nossa evolução. Por que quando a gente pensa, a gente pode, então, causar transformações nesse jardim? Porque uma coisa é eu, com a liberdade, agir e a minha ação gerar consequência, não é verdade? Ou seja, eu tenho um jardim, se eu jogo sementes de praga, vai nascer praga. Se eu jogo sementes de flor, vai nascer flor. Acontece que o espírito interage com o mundo não só através da ação física, porque a ação do espírito começa no pensamento. Quando eu penso, eu comunico ao universo e ao fluido cósmico universal os meus interesses, os meus desejos e as minhas vontades. E a partir do momento em que eu imprimo, através dos meus pensamentos, os meus desejos e as minhas intenções no fluido cósmico universal, os fluidos ao meu redor se movimentam favorecendo os meus interesses. Aí é onde às vezes a gente se confunde, porque a gente acha que o que a gente está pensando não está construindo o que a gente quer. É porque a gente não tem a dimensão através de um acesso consciente do nosso cérebro aos nossos reais interesses. A gente não tem uma profundidade de autoconhecimento para que sejamos honestos com a gente mesmo na construção do que a gente quer. Nós estamos sempre variando entre a influência externa a nós, a sociedade, a cultura, a moda, o favoritismo e as nossas verdades.
Muitas das vezes, nós anulamos as nossas vontades porque queremos nos enquadrar, nos adequar ao que a sociedade vai aplaudir ou ao que vai agradar àqueles que eu amo. E aí, às vezes, eu acho que estou desejando aquilo, mas no fundo, meus interesses são outros. Como espíritos que somos, temos registrado em nossa memória espiritual toda a trajetória vivenciada até aqui. Tudo que vivenciamos se registrou em nós e está na nossa memória. Inclusive, a consciência sobre quem somos hoje, o que temos de conhecimento e o que temos de necessidade de aprendizado. E é por isso que, quando eu me vigio no sentido de buscar o autoconhecimento, eu consigo ser mais fiel a essas minhas verdades, quem eu verdadeiramente sou hoje e as minhas verdadeiras necessidades de amadurecimento. E quando eu consigo ter essa consciência, eu consigo compreender melhor os meus reais interesses. Muitos dos meus interesses evolutivos eu acabo não trazendo à tona através da minha consciência física, mas estão registrados na minha memória espiritual. Desde quando eu fiz o meu planejamento encarnatório, em que sim, eu desejei vivenciar experiências que iriam impulsionar o meu desenvolvimento. E às vezes eu estou aqui vivenciando exatamente essas experiências e reclamando. Às vezes eu chego até a dizer onde eu estava com a cabeça, se fui eu que escolhi passar por isso. Mas é porque quando eu estou no mundo, influenciado pela sociedade, pela moda, pela cultura, por tudo que estava na minha volta, eu acabo não reconhecendo determinadas necessidades minhas. E quero viver os prazeres que quem está ao meu redor está vivendo. E por isso que a gente sempre está oportunizando o estudo, a absorção de conhecimentos, para que a gente trabalhe nas ideias mentais as verdades sobre nós. E assim, nós faremos escolhas diante da vida mais coerentes com o que nós realmente queremos. Então, se perceba, quando você tem pensamentos, só pensamentos, quando você não exterioriza seus pensamentos, você pensa o quê? Seus pensamentos na sua intimidade estão coerentes com as suas ações? Faz uma prece. Quando você faz uma prece, como é esse diálogo com a espiritualidade maior? O que você fala sobre o que você está sentindo, sobre suas dores, suas alegrias, suas gratidões, seus desejos? O que você fala para Deus, para o seu anjo guardião? Aí se assista no mundo. Suas ações estão coerentes? Por isso a importância do vigiar. A gente é muito influenciado pelo mundo, porque o mundo é muito rico em recursos para nos favorecer o impulsionamento. Mas eu tenho que lembrar que todos os recursos que o mundo oferece não são direcionados exatamente a mim. São variados recursos porque são variados espíritos
com variadas necessidades. O que eu preciso é buscar no mundo os recursos compatíveis com os meus reais interesses espirituais. Então, tem coisas que quando você olha para o mundo, você diz que quer atrair. Mas no fundo, você não quer atrair. Porque no fundo, na sua consciência espiritual, você tem a responsabilidade de ser fiel aos seus objetivos. E aí é onde a gente começa a entender essa questão de que muito do que a gente faz está coerente com o nosso inconsciente. A gente acaba descobrindo muito isso nas terapias com psicólogos, que nos ajudam nesse processo de autoconhecimento. E aí eu começo a me surpreender comigo. Faz todo sentido. Aí eu começo a entender a minha criação, a relação das minhas escolhas no mundo. Todo o pensamento se converte em resultados. Porque através do pensamento é que eu, espírito, me comunico com o universo. E a gente tem que dar valor a esse fluxo de ideias que vem nas nossas mentes. Porque às vezes vem micropensamentos durante o dia sobre alguém, sobre uma situação, sobre uma interpretação. E o que eu estou pensando está dialogando com o universo, está criando algo. Então, por exemplo, se eu lembro de uma coisa e penso mal, eu estou me comunicando com o universo, eu estou criando algo de desequilíbrio no meu jardim. Só que nem sempre eu vejo isso na hora, porque toda plantação requer tempo para que a gente veja o fruto, não é verdade? Então, pequenos pensamentos, pequenas sementes, que com o tempo começam a me apresentar os resultados. O que significa que eu estou criando os meus estados emocionais através do que eu penso. Nossa, então eu tenho que estancar meus pensamentos negativos? Não, seria uma violência, né? Por que seria uma violência? Porque os pensamentos expressam as suas verdadeiras ideias, quem você é, a sua maneira de interpretar a vida. Então, a solução não é estancar os pensamentos, mas é redirecioná-los através de novas ideias edificantes que nos ajudam a enriquecer a interpretação e não pensar mais daquela maneira. É assim que a gente começa a ter uma relação com a gente mesmo e com a nossa própria vida de criação, consciente de que o que eu penso constrói algo no meu jardim. Eu começo a redirecionar meus pensamentos para os frutos que eu quero que estejam no meu jardim. Vamos para um exemplo? Lembrei de algo. E esse algo me gera um sentimento ruim. Ao invés de eu alimentar pensamentos que alimentam sentimento ruim, eu reconheço que essa memória me faz ter sentimentos ruins. E nesse reconhecimento, eu penso, preciso de ajuda. E busco recursos que me esclareçam ou me ensinam sobre como lidar com isso. Eu busco palestras, eu busco leituras, eu busco amigos sensatos ou que possuem conteúdos morais que vão me ajudar a ter a melhor interpretação possível daquela situação.
Entende? Eu começo a inserir novas ideias nos pensamentos, diante da verdade, que é um fato que está me vindo à memória e um sentimento real que eu estou tendo. Mas eu estou educando os meus pensamentos, redirecionando eles, porque eu quero construir elevadas plantações. E aí é onde eu entendo a capacidade que eu tenho de escolher quais frutos vão estar pelo meu jardim, sem para isso negar as minhas verdades. Pelo contrário, eu só consigo fazer isso quando eu reconheço as minhas verdades, porque aí eu redireciono. Agora, quando eu não reconheço as minhas verdades, eu me iludo, interajo com ilusões e não trato as minhas verdades. E eu acabo gerando efeitos no meu jardim incoerentes com as minhas reais vontades, com os meus reais desejos. Então, a gente precisa começar a exercitar a relação de percepção do pensamento. Porque o pensamento me apresenta para mim mesmo. Aquilo que eu penso me demonstra a minha maneira de interpretar e me demonstra meus desejos. E com conhecimento moral, eu começo a perceber quais pensamentos estão favorecendo o que eu quero construir, quais pensamentos estão desfavorecendo. Os que estão favorecendo, eu fortaleço, eu me sinto segura, eu vou e continuo alimentando. Os que estão desfavorecendo, eu começo, então, a buscar por recursos. E se todos os recursos que eu busco ainda não conseguem fazer passar esse sentimento negativo? Bom, aí eu rezo. Eu rezo e peço ajuda a Deus, reconhecendo que por ainda estar na ignorância, por ainda ter vícios comportamentais que me levam a produzir sentimentos que ferem a lei de amor, eu preciso de ajuda. E eu peço a Deus essa ajuda, aos meus mentores, ao meu anjo guardião, dizendo com franqueza: estou sentindo isso. Sei que esse sentimento me prejudica. Sei que se eu agir conforme as minhas vontades encolerizadas agora, vou causar outros prejuízos e não quero, Pai. Mas não estou sabendo como agir diferente. Me ajuda, me ensina. Quando eu estou fazendo isso, o que eu estou fazendo? Construindo. Os meus pensamentos estão me elevando e eu passo a receber influência do alto. Lembrando que a influência do alto também são sementes que eu recebo e decido se eu vou colocar no meu jardim ou não. Mas se eu estiver aberto a receber a influência do alto, com o tempo eu vou ver esse fruto também crescer. Porque a influência não planta no meu jardim. Só eu planto no meu jardim. Mas ao receber a influência, eu posso assimilar e transformar isso em sementes que eu planto, ou eu posso descartar. E às vezes o nosso imediatismo faz com que a gente não escute, não pense, não raciocine e a gente vai, né, no costume, nos padrões. Mas o que nós precisamos, em momentos em que a gente não consegue fazer boas plantações, é da ajuda dos bons e sábios jardineiros. Então, eu sugiro que você comece a exercitar a percepção dos seus pensamentos,
avaliar o quão eles estão coerentes com as suas ações e o que tudo isso fala sobre o jardim que você está construindo. Lembrando sempre que você é um filho de Deus, com sabedoria, com virtudes, com conhecimentos já adquiridos durante a trajetória, mas também possui necessidades de amadurecimento. E somente com humildade e com dedicação é que você vai conseguir fazer uma boa plantação. Até semana que vem.